Patronato Shopping apresenta... Baita Chef. Olá, sejam todos bem-vindos ao Baita Chef. Estamos na 5ª edição do programa culinário amador, que é organizado e produzido pelo Diário, que valoriza a cultura e a gastronomia do Rio Grande do Sul. Este ano, o programa, que está na sua 5ª edição, tem o patrocínio de Patronato Shopping, Delivery Much, Farinha de Trigo Maria Inês e conta com o apoio de Pampa e Flor Moda Rural e Recuerdo Diseño. Bom, vocês já conheceram os jurados, os participantes, as receitas, a ordem que eles vão cozinhar e também aqueles ingredientes especiais que não podem faltar. Vamos então ao episódio de hoje. O primeiro a entrar na cozinha é o Elzinga. Ele tem 1h30 para cozinhar, apresentar o prato, arroz, costelinha de porco e cerveja. Boa sorte, viu, Elzinga? Sorte que eu vou precisar, realmente. O Elzinga disse que tem que ter muita sorte, mas é costelinha de porco, arroz, cerveja, não tem nada de muito difícil. O arroz é fácil fazer, primeira receita que todo mundo aprende, a segunda é o ovo, né? Mas não tem ovo nessa receita. A costelinha de porco, normalmente a gente vai no lugar, já tá pronto, né? Eles dizem que é aquela barbecue em cima lá, essas coisas aí. E a cerveja, eu não sei o que ela faz ali. Não é pra tomar, viu? Ela veio quente, daí eu acho que não é pra tomar, acho que Não. é de propósito, então Claro. agora... Acho que mistura tudo, bota cervejinha em cima. E aí vai ficar uma costelinha embriagada. Tu já pensou no nome? Porco chuco. Porco chuco. Olha só, já tem um nome de batismo, então. É, Essa receita. E a costelinha ali, eu vi que ela veio com uma coisa a mais por cima, eu imagino que aquilo ali seja o bacon. Eu acho que tem mais coisa do que... Eu não sei como é que é a configuração, a fisionomia do bicho, então... Vamos tentar fazer algo que seja de agrado dos chefes. Ele tá nervoso, gente. Ele disse que não queria muito essa receita, tava esperando. Ficou surpreso quando tu Esse é pegou. o tipo de receita que se alguém coloca na minha frente, eu vou lá na internet, pesquiso. É isso que se faz com isso, né? Às vezes tem aquela coisa que tá azedando na geladeira, que daí tu quer fazer alguma coisa pra não jogar fora. Costelinha de porco, cerveja e arroz. As 3 coisas, assim, basicamente isso. Só que hoje não posso pesquisar, né? Não pode pesquisar. Vai contar com a sorte, então, e com o tempo. Claro. Inclusive, acho que esse nome deveria ser do prato. Sorte. Porco na sorte. Porco na sorte. Bom, até o final da 1h30, tu pode decidir qual o nome, pode ser? A gente vai ficar na expectativa, então. Vamos ver como é que ele se sai da cozinha. Então, a partir de agora, Elzinga, tu tem 1h30 para preparar, produzir o prato, para escolher o nome final do batismo e entregar para os jurados. Então tá, né? Vamos ter que começar. Vou ligar isso aqui, não sei se vou precisar. Eu tô pensando em fazer... Olha, é o seguinte, eu ganhei algumas coisas aqui da minha cestinha que eu não tenho muita certeza sobre o que eu vou fazer. Meio que óbvio, né? Então tô pensando em fazer um risoto. Eu tô me sentindo agora. Pensando em fazer um risoto de costelinha de porco com cerveja e assar uma costelinha de porco assim, pra botar assim do ladinho, mais os ossinhos ali, pra fazer bonito no prato. Legal, né? Parece gostoso. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente. Eu acho que pra mim é sempre ruim a expectativa. A expectativa é pior do que o próprio ato em si, então pra mim achei mais interessante de ser o primeiro e não ter base em ninguém de ter feito antes, sabe? Porque, por exemplo, os demais participantes, eles conseguem ver o que eu tô fazendo ali e pensam já, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que não sei o que. Então já vai sem expectativa nenhuma. Eu acho que o maior medo ali é a questão do tempo, porque tu não faz a menor ideia pra onde que tá indo as coisas, né? Pra te fazer o risoto, tu vai fazer um fundo? Um caldo? Boa pergunta. Normalmente eu usaria caldo de galinha, né? Caldo de legume ou de carne, alguma coisa assim. Mas tu tem legumes pra fazer um caldo. Eu tenho legumes pra fazer um caldo.
Tá, tu vai fazer o risoto seco com caldo. O caldo, né? Ou seco, né? Eu não sei a resposta certa, o que você tá esperando. Mas... Eu só acho, eu acho que podia dar uma dica pra ele. Ele falou em fazer um risoto de porco mais o porco. Eu acho que poderia dar uma dica de repente fazer um risoto. Mas eu não sei se eu posso dar essa dica. Então. Olha, eu vou assar a carne do porco, vou botar ali no negócio aqui, forno que chama, né? Mas eu vou pegar um pedaço da carne do porco também pra poder desfiar depois, dar uma assadinha rapidona aqui, né? Parece interessante, né? Porque daí depois eu posso tentar dar uma desfiadinha nele pra fazer no risoto. Daí depois eu coloco... Na verdade eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Vamos cortar as coisas, fazer o caldo de legumes aqui. Tá bom de legume. Ele tá um pouco confuso, vocês notaram Tá isso? bem nervoso, bastante nervoso. Não faria um risoto de porco. Vocês fariam só o arroz e só o porco. Porque senão fica muito, Então, muito porco. Tanto no risoto, depois A gente podia sugerir isso. Ali só o risoto de porco, não colocaria. sim, daí só o risoto. Então vamos Vamos acompanhar. sugerir que não dá pra sugerir. Vamos acompanhar. Não sei, vamos ver o que vai dar. Mas se ele fosse fazer um risoto que não usasse, um exemplo, ele quer fazer um que seria assada, né? Se ele quiser fazer um risoto que não vá ao porco, que Ele podia fazer um risoto ele podia fazer um risoto de cerveja usando cerveja. e apresentar a costelinha do lado. Isso, eu acho que ficaria melhor do que fazer um risoto de porco Sim. e o porco, né? Fica Eu muito não usaria o porco nos dois pratos. não, claro. Daí deixa de ser risoto, né? Eu tenho que ficar falando. Só se quiser. É que normalmente em casa, quando eu tô cozinhando sozinho. Aí não tem um monte de gente, não tem nenhuma pessoa olhando isso aqui. Daí eu sei que se eu tô fazendo alguma coisa errada, isso que eu aprendi na internet, eu vi como é que corta cebola. Aí, quando eu tô fazendo sozinho, aí eu faço uma coisa errada, tu vai lá, coloca outra coisa por cima, tapa, na hora que a pessoa vai experimentar o prato, ela nem sabe o que aconteceu ali. Mas tem uma palavrinha que se diz releitura. Então, tudo que tu fizer, tu pode apresentar assim, essa é a minha releitura. Boa. Se as pessoas não gostarem, coisas, olha, essa é a minha releitura, vocês fazem como vocês acham melhor. Inclusive, essa é uma receita de família. Eu aprendi na internet e eu vou apresentar pra minha família depois. Aí, daí se os netos gostarem, eles vão passando adiante. Tá começando aqui a receita de família, entendeu? Não é uma que eu aprendi, assim, não. Vou te dar uma dica, tá? Quando se faz um fundo ou um caldo, que é a mesma coisa, né? Tu não precisa descascar a cebola, tu só lava ela. Porque o gosto da casca da cebola é muito interessante num fundo. Da pelezinha que tu fala nesse aqui? É a casca, E também, assim, ó, claro que hoje tu tem tempo, mas quando a gente não tem muito tempo, os legumes podem ser pode ser maiores. Não precisa picar assim. Esse aqui, na verdade, eu tô picando pra depois fazer. Nem deveria ter começado ainda. Mas eu posso colocar já dentro da água, Claro, tipo pra essas te não coisas perder aqui, né? tempo, já bota a ferver. Lembra de uma coisa que eu falei pra todos pros três antes de vocês irem pra aí? Lembram? Tu deu bom dia, depois eu não lembro mais. Sobre o que é mais demorado, que tá aí em cima. Eu coloquei a... Também não adianta, acho que botar a carne ainda lá, não. Mas é que eu acho que é elétrico, já deve Então ainda aquece rapidão. muito rápido. Tá, boa. Desculpa, chefe. Euzinga, já passaram 15 minutos. Não, passou 15 minutos. 15 minutos. Só pra te avisar, viu? Então, E jurados, ele tá um pouco perdido, tá, né? o que a gente conversou, acho que tem que dar um jeito de colocar a carne logo, porque é o que ele vai ter mais tempo pra precisar colocar essa carne. Já temperada. O que tu acha? Sim. Temperada. Com a Então- cervejinha ali já, eu coloco sim, né? Temperada. E o tempero tu que sabe. Tempero é contigo. E essa questão do arroz, do risoto, tá confuso, vai ficar complicado, não vai dar tempo. Não, o tempo dá, só que a ideia desse prato é um risoto de porco, né? E a costelinha. É muito? Eu faria só um. Eu faria costela assada, bem temperada, já que ele tem outros elementos ali. E faria um arroz diferente, não usaria o porco em dois elementos, arroz. entendeu? Faria um arroz branco. Faz um arroz branco, ou um arroz com legumes, ou um arroz com, né? O Norberto deu uma dica muito boa ali sobre como ele tem um dos ingredientes que ele tem, que é a cerveja.
De repente fazer, né? Um risoto de cerveja, então, ou um arroz com cerveja para acompanhar a carne assada. Porque geralmente, né, pega a cerveja, geralmente associa a cerveja a usar da carne. Eu pensei eu acho nisso que é uma também. dica muito boa, pegar a cerveja E fazer um arroz com cerveja. fazer um porquinho bem temperado, assado, com sabor, e fazer um risoto de cerveja. Uma boa dica. Sim, ele tem temperos verdes lá que ele pode Vocês temperar. colocariam um azeitinho assim em cima? Ah, não dá dica de tempero que daí. Sim, né? Dá, é. É verdade. Deixa ele. As dicas de tempero eu tenho que deixar pra ele, né? Ó, a Senão- Elisete tá bem rígida. A É, Elisete é a mais rígida. é a mais rígida de todas, ela tá certíssima, ela tem poder, porque ela tá desde o primeiro programa, né, Elisete? Os guris Obrigada. aqui querem dar umas dicas a mais, mas vamos aguardar então. Ele ainda não colocou a costelinha de porco pra assar. Já Vou se botar agora. vai colocar agora. Decidi botar a temperatura, chefe. Ligou a luz. Não, foi bem, ligou a luz, pelo menos tu enxerga, entendeu? Então o forno não tava quente, é isso? Tava ventilando. Ah, Tava ventilando. Ventilar é bom, mas não tava ventilando frio, né? Daí não me serve. E o forno me pegou muito desprevenido, porque em casa normalmente tu liga ali e já tá na temperatura certa, só coloca o tempo. Só que eu esqueci de botar a temperatura e ele só tava fazendo vento lá dentro. Aí tu vai fazer só o risoto. Com a costelinha. A Tô costelinha mudando um pouco de assada. ideia, acho que é muita costela, né? Isso, aí tudo bem. Aí eu vou fazer o... Ainda tô decidindo, na verdade, que eu vou fazer. Isso. Vou ver as coisas que tem. Talvez eu vou fazer um risoto de legumes, olha. Ó, Ou o que tiver aqui. gostei da ideia. Equilibra, porque o porco é uma carne com gosto bastante... E o porco é uma carne Pode, boa é. de se assar a cento e... né? E a cerveja tu vai usar onde? Acho que eu vou botar mais no finalzinho do porco. Pra dar um saborzinho, né? Acho que senão agora ela vai evaporar, né? Vai ficar ruim. Ô, gente, é difícil de conversar e fazer comida ao mesmo tempo, né? Ainda mais uma coisa que a gente não sabe o que tá fazendo. Não, mas agora nós vamos ficar quietos. Não, é bom que vocês conversem. Aí vocês vão conversando, eu vou escutando o que vocês estão falando. Ai, ai, ai. Ó, se eu não usar isso aqui, alguém vai usar na próxima depois. Já tô fazendo mise en place do próximo competidor. Tá, e os legumes lá que tu colocou a cozinhar? Eu tá cozinhando aqui, ó. Pra fazer o caldinho lá pro risoto, né? Eu tô fazendo bem devagarinho, porque eu tô pensando ainda, tá? Passou 25 minutos. Ah, não, dá tempo? Então vai ser o risoto de costelinha de porco, Eu ficou acho que ele vai fazer o risoto de... legume, né? E a costela assada na cerveja. Já veio direto na minha cabeça o risoto de costelinha. Porque eu já fiz um risoto de costelinha de porco defumada. Só que eu não precisei assar a costela de porco. E aí eu precisava dar uma incrementada no prato. E eu pensei, bom, se eu fizer um risoto de costelinha e eu colocar uma costela de porco do lado, eu acho que vai ficar meio redundante. Então eu acabei optando para fazer o risoto de outra coisa no meio do processo já. Não vou usar a costelinha até porque ela vai demorar uma hora e pouco para assar. É o tempo, eu não vou conseguir fazer o risoto depois. Então vou fazer um risoto só de legumes e fazer a costela, deixar ela assando para depois incrementar. Vocês devem ficar olhando eu fazer isso que deve estar pensando, nossa, esse guri deve se alimentar tão mal em casa. Não, porque hoje em dia tem os delivery. É até uma boa forma de descobrir as receitas que existem por aí no mundo, né? Como é que a gente vai descobrir coisa nova se a gente não come coisa diferente? E é por isso que eu tô fazendo esse prato diferente pra vocês. Uma coisa que vocês nunca experimentaram na vida. Nem eu. Eu só tenho medo de começar a fazer o risoto cedo demais e daí depois ficar pronta a carne. A carne não ficar pronta a tempo. Sim, por isso tem que... o resto, todo o teu outro processo tá tranquilo dentro do teu tempo. É, agora é só esperar O isso. que tu tem que dar uma focada agora é ver se a tua carne tá assando. Porque se não estiver assando, entendeu? Tu vai chegar lá no fim com um problema massa pra ti. Momentos de tensão, Elzinga. É o momento que eu não sei o que eu tô fazendo. Já colocou os legumes, Já coloquei os legumes já aqui picou. pra fazer o molhinho pra colocar depois no risoto de legumes. Já piquei aqui pra fazer depois o risoto de legumes. Eu tenho arroz aqui, tenho tudo aqui. O meu problema ali vai ser a carne agora, só você vai
Ele tá um pouco confuso. Decidiu que vai fazer risoto, Vou arroz. fazer um risoto de legumes Tá. com uma costelinha de lado, assim. A costelinha com um pouco de cerveja. Tá, costelinha com o de porco na cerveja e o risoto de legumes. É, sim. Então tá, daqui a pouco o nome da receita ainda falta um tempinho. O nome da receita ele tá se modificando a cada pouco. Ele o que tá sendo mais difícil? Eu acho que coordenar tudo é que esse é o tipo de prato que normalmente eu acho que seria mais fácil da gente fazer em casa com menos tempo, só que aqui esse negócio de tu ter um cronômetro, ó, foi 30 minutos. Tu tem um cronômetro atrás de ti e tu tem que saber que a carne aqui ela tem um tempo pra ficar pronta também e tu tem que casar lá com o risoto, porque o risoto é um pouco mais rápido de fazer. E aí? Aí isso daí me quebra um pouco. Tá, então a gente vai deixar você Organização concentrar. do tempo, mais Organização. do tempo. Então passou meia hora. Vovô, só uma dica assim, ó. Se o forno não funcionar, usa a carne da frigideira. Depois. Eu tava pensando nisso. É difícil de preparar um prato ou qualquer coisa na vida, a gente fazer alguma coisa se tem alguém que tu sabe que é melhor do que tu observando. Eles não estavam interferindo no que eu tava fazendo, mas eu ouvi algumas dicas deles, assim, de fundo, porque a gente é acostumado a fazer as coisas, a gente aprende em casa, com a mãe, com a avó, e a gente não tem certeza se é o certo, se é o correto, ou se tem uma outra forma de fazer, então isso, de certo modo, me atrapalhava um pouco, mas ao mesmo tempo, me deixava um pouco inseguro, mas ao mesmo tempo me dava um norte para onde que eu poderia ir, né? Uma boa dica. Muito boa. Ótimo. Ótima. Então vamos lá. Só me colocar na frente dos competidores. Mais uma horinha então pro Diogo Elzinga. Quando tem pouco tempo, né, pra fazer um prato e ao vivo, assim, que nem ele tá fazendo por um monte de pessoas olhando, realmente bate um pouco da tensão, nervosismo, e a gente acaba tentando se adaptar ao tempo, né? Então, eu acho que de certa maneira ele tá indo bem. Tá indo bem, tá indo bem. Ficou um pouco confuso no começo, né? Acho que agora vai. Agora ele já tá relaxando. Né? Agora falta, né, mais uma hora, mais ou menos. Só que é importante, até para os próximos... Eu queimei o óleo. Queimou o óleo. Olha só, acontece, né? Acontece na vida real também. Achei que tinha que deixar menos tempo. Bastante. Eu queimei o óleo? Não, né? Sabia. Talvez um pouco. Isso é o que dá o sabor. Mas até uma dica, jurados, para as outras competidoras, por exemplo, é importante, antes de começar a picar, começar a cozinhar a carne, a começar o que mais demora, é importante saber, vou fazer risoto ou vou fazer um arroz, né? Isso. E aí depois começar a colocar os seus ingredientes, pensar o que faz primeiro. Ele começou um pouquinho demorado. Ele tava indeciso. Indeciso. Ele tava querendo usar a carne de porco os dois elementos. Então nós aconselhamos ele a tirar o porco do risoto, né? Ou do arroz com legumes. Agora acho que ele já tá no rumo, tá fazendo já Tá nascendo alguém aqui, hein? o arroz, já tá fazendo o risoto que Pode ele ser um chama, alienígena. né? E depois vamos ver como é que vai ser a carne. Porque o arroz e o risoto, eles têm tempo diferente, né, Norberto? E a carne, né? A carne, em média, uma costelinha de porco no fogo. Ela vai durar quanto tempo ali? Olha, assando. dependendo do tamanho da costela, né? A gente viu que ele tirou a parte de cima da costela, que é a parte do bacon ali, e ela ficou um pouco mais fina. Essa costela ela vai assar em torno de 1 hora. Uma hora. 1 hora. E aí já tem 1h30 para fazer todo o prato, então né? Tá bem apertado na parte da costela. Então, muito boa a dica tanto da Elisete quanto do Norberto, dele ter um plano B, que se ele vê que ele não vai conseguir assar essa costela, levar essa costela para uma panela e fazer ela fritinha. E aqui é o júri técnico. É claro que eles vão avaliar a composição do prato, a apresentação, o sabor e, claro, ir dentro de 1h30. E aí o júri popular vai ter que, é o legítimo comer com os olhos, né? Quando for aberta a votação popular, eles vão ver a apresentação do prato. Então, vale tudo, é a apresentação e também o sabor. O cheirinho tá bom. Tá, né? Tem que sentir o sabor disso aqui. Já tá convidando. Tá convidando a se alimentar ou a se retirar? Não, a se alimentar. Ah, tá pegando corzinha ali, ó. Eu me faço meio perdido, mas eu sei o que eu tô fazendo. O Norberto, ele já botou o arroz, tá certo? Já botou? Já. Sim.
Tá, mas não vai ficar pronto muito antes. Não, ele não botou água, ele botou o Não arroz. botou água ainda. Ele tá Botando a água, tá tranquilo. Sim. Ele vai pôr um pouco de cerveja. Isso seria o lugar do vinho. Ele usou cerveja no lugar do vinho. Um álcool é bom pra liberar o amido, né? É isso? Isso. Vi na internet. Colocou a água no arroz já? Sim, Não vai ficar pronto antes da costela? provavelmente. Sim, então Aí veio uma outra coisa muito burra também, eu deixei sair toda a água aqui. Pô, tô vendo você dando risada aí. Mas não é de ti. É da Tá panela. fazendo. Pega um pegador, se tu achar um pegador, tá? Ou pega a luva ali e vê como é que tá a tua carne, vê se não precisa virar ela. Tá. O risoto não sei se vai saber fazer, mas que a carne de porco vai ficar boa, vai. Tá apostando mais na minha carne do porco do que no risoto? Eu não tô apostando em nenhum. Tu é otimista? Gostei de ti. Pô, vocês falaram que 1h30 era pouco tempo. Eu ri. Agora vocês vêm. Tem vantagem ser o primeiro então, Elzinga. Por Toda quê? vantagem. Eu gosto de ser o primeiro. É sempre ruim a gente ser escolhido como primeiro, mas quando eu sou escolhido como primeiro eu gosto porque a gente não tem referência nenhuma. Obrigado. Né? Então a gente que cria o padrão. As pessoas que vêm depois pensam, eu tenho que fazer melhor que ele. Eu não preciso fazer melhor que ninguém. A vantagem de ser o segundo ou o terceiro é que tu vê todos os erros do primeiro. Por exemplo, ele teve dificuldade pra encontrar não sei o quê. As gurias estão te avaliando ali, viu? Tá tudo de pé ali me olhando. Torcendo que meu prato fique ruim. Eu acho que eu vou ficar em segundo. Porque é o primeiro lugar dos perdedores e dos vencedores. Assim. É o segundo lugar, né? No caso. Eu tô aqui pra avisar que já se passaram 45 minutos, tá, Diogo? Estraga prazeres. Faltam 45, falta pouco, então a costelinha tá no fogo, costelinha assando, o risoto tá tomando forma. Tá pegando jeito aqui. Então 2 pratos, tá, Diogo? Pra poder apresentar pros jurados. Tá. Vamos lá. Obrigado. Aquele potezinho ali, pequenininho, é o quê? Na frente. Não faça, hein? Perto Aqui? Queijo. Queijo parmesão, eu acho. Sim. E no risoto vai deixar pra botar por último? Sim. Ah, tá. O que eu faria normalmente no final, eu colocaria um pouco de manteiga. Bem. Abrir. Uhum. Então provavelmente, como não tem manteiga, acho que vou botar um pouco de requeijão. Eu não sei se eu aprendi errado, mas eu aprendi que o risoto a gente fica mexendo o tempo todo, né? Sim. Pra não queimar, pra não sei o quê. Nem é pra não queimar também, sabe pra que é? É pra que os grãos cozinhem parelho. Outra dica, se tu vê que o teu risoto for ficar pronto antes da carne, tu deixa ele ao dente, que daí dá tempo de tu terminar a tua carne. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Desliga o fogo, põe a tampa. Com E água agora, quando sobrando, tu tiver né? com a carne pronta, né? Com caldo sobrando Sim, nele. com caldo sobrando. Daí, quando tiver a carne pronta, tu faz a finalização dele. Isso. Então, já que tu vai usar só manteiga e queijo ralado, requeijão, desculpe, e queijo ralado, quando tu tirar a carne, termina ele rapidinho e serve. Pô, se não fosse vocês, hein? Bora. Uau. Acho que tá no ponto. Tá ficando bom, né? Larga uma superfície, entendeu? Tem uma borracha aqui, dá pra largar em cima? Pode. Senão, aí duvido. Não bota pra andar não, senão vai que rebenta esse prato aí. Acho que não era pra ter largado nesse plástico aí, hein? Derreteu? Aham. E não ficou embaixo colado? Hã? Não ficou no vidro colado? Provavelmente. Não, então não bota aí, velho. Não. Não se ficou plástico, eu vou botar pra ver. É, bem pouquinho que ele ficou. Eu acho que esse plástico aqui não aguentava, não. Colou no vidro? Colou no vidro. Um pouquinho. Então dá uma raspada, Passa se aí. botar aí vai ceder a tua carne, a plástico. Esse tipo de coisa aí tem que mostrar. Não, não, tá ligado? Forma do risoto? Sim, Deus, de boa. Não querendo ter aqui, cara. Não, mas-
Daí se eu transferisse isso aqui pra uma frigideira agora não daria bom? Porque daí em vez da gente fazer isso aqui, porque eu não sei se é muito seguro também. Tem que ter o tempo pra empratar, né? Ó, tu tem 20 minutos aí. Tá, pode pôr, né? Vai ter que começar a te acelerar. Pra quem achou que ia ser Eu não quero te deixar nervoso, mas você vai ter que dar uma acelerada. Ah, mas eu já tava quando começou. Eu achei bastante tempo, 1h30. Confesso que tava pensando que eu ia demorar no máximo uma meia hora. Até eu tinha ajuda ali, né? E eu pensei, não vou precisar de ajuda, mas na correria a gente acaba precisando. E no dia a dia em casa, talvez seja até mais rápido ou a gente nem perceba esse tempo passar. Só que 1h30 foi um tempo muito apertadinho, hein? Tempo certo, cronometrado pra fazer esse prato. Tá bonito esse molho, hein? Aí, ó. Tá bonito. Tá bonito e cheiroso. Então vai. Então, já que agora tu já preparou a tua carne na frigideira, volta pro primeiro. Volta Dá o pro acabamento. acompanhamento, né? Uau, Dá um risoto, né? acompanhamento. É que ele já tá quase finalizado, na verdade. Sim. Botar os temperos. Sim, mas tu não botou ainda o requeijão, não botou o queijo ralado. Ah, não botei nem o sal ainda. Ele não para de botar sal aqui. Ele bota sal no fundo, ele bota sal no arroz. Ele bota... Monstro de sabor, meu monstro de... E manter a pressão arterial em dia, né? Tá bonita a tua costela. Acho que eu não sei o que eu tô fazendo, né? Ah, tá bonita. Então é o que tu tem que cuidar pra não passar. Tu pode, assim, como chefe, tu pode experimentar um pouquinho pra ver se não precisa botar mais sal, Claro. alguma coisa, entendeu? Tá no ponto, né? Cara, tá perfeito essa carne. Ah, ficou bom! Faltando então 15 minutos, Diogo Elzinga tá provando, terminando. Hora de empratar. Hora de empratar. Agora já. eu enchi de confiança aqui. Te enchendo confiança. Tava nervoso, preocupado. Na verdade, eu demorei tanto tempo pra fazer isso, que daí, se eu terminar no tempo certo, eu não preciso lavar a louça. Não vai precisar lavar a louça. Chegou o momento de provar, provou o sal, ok? ok. No risoto, Tá 100% costelinha de porco também no ponto. no ponto. Então, só empratar. Agora é só empratar. E aí, surpreender ou não os chefes. Diogo, Oi? claro que nós vamos julgar o sabor, né? Uhum. Mas pro comensal, o que mais importa primeiro é a boa apresentação, Tá. tá? Então cuida como que tu vai apresentar a carne, cuida como tu vai apresentar o risoto. Tu tem alguns elementos da bancada que são temperos verdes que tu pode botar um galho para enfeitar. Tem que pensar nisso, né? Na apresentação do prato. Tu tem alguns minutos, então vai pensando rapidinho para também não apresentar para nós frio, mas já pensa o que tu vai botar para decorar o teu prato. 10 minutinhos, Elzinga, vamos lá? Ah, mas vai sobrar tempo pra cerveja. Importante deixar o prato frio. Tá o quê? Não deixa o prato esfriar. Tá pronto? Então. Elzinga preparado para entregar para os jurados, terminou antes do tempo, não foi tão rápido quanto tu pensou, né? Não, eu subestimei o meu tempo. Principalmente pela carne, na verdade por tudo, né? Vamos lá para não esfriar então, né? Vamos sim. Chefes, esse é um Qual o nome que tu deu? é um risoto de legumes com uma folha em cima e carne de porco. E tem cerveja aí no meio, então vamos chamar de porco chuco. Porco tio. Porco chuco. Bom nome. Porque chuco é da minha região, né? Região de migração italiana ali da Serra Gaúcha. Então chuco são aquelas pessoas que bebem bastante. Seria um pouco. E eu acho que eu botei até um pouco demais de cerveja. Mas o que importa é nós não ficar chupa, entendeu? É isso aí. Vamos, gente. Espero que vocês gostem. Ah, Fica à vontade, chefe. Depois eu provo a carne. Eu vou provar primeiro a carne. Prioridades, né? Cara.
para sentir bem o sabor, para não ser injusta, eu vou provar de novo. Isso aí. Isso que quando a gente gosta, a gente repete, né? Se for considerar isso. Na medida do possível, podem ir comentando, gente, sobre o prato. O que faltou, o que foi demais. A carne de porco, como toda carne, né? Ela ficou o tempero por fora e no centro Eu achei ela fraco não- no tempero. ficou fraca de tempero. Eu achei ponto bom, não, Ótimo. não secou muito. Não. Só Mas pouco eu acho tempero. que tu poderia ter abusado um pouco mais do tempero, botar um alho, um pouco mais dos temperos que tu tinha. Ficou bem saboroso, mas poderia ter puxado mais na parte da carne, puxar um pouquinho mais, porque o porco é uma carne que tu pode abusar bastante do tempero dela. O porco aceita bem, mas no ponto dela e na parte do assado ficou muito bem assado. E eu dou uma dica pro telespectador, quando fizer também, tu fura ela, sabe? Eu uso até com palito forte, tu vai furando ela, que daí o tempero penetra pra dentro. Legal. E vai sempre jogando o tempero. Eu, na verdade, gostei Ótimo. do tempero da carne. Eu gosto do porco onde eu sinta o gosto do porco em si. Não que o tempero não mate o gosto. Ela poderia ter um pouco realmente mais de tempero internamente, né? Eu traria ela um pouquinho mais molhada com o molho que tu fez lá com a cerveja. Se eu tivesse colocado em cima dela um pouquinho do molho, nós já íamos sentir a diferença. E furar. E nós já íamos sentir a diferença. Mas para mim o porco tá muito bom, né? E como a minha especialidade é risoto, Eita. tá bom. Tá bom, sabe? A mistura dos elementos que tu colocou nele deram um bom risoto. Deram Eu um bom risoto. achei bastante saboroso. É. Muito Então é saboroso. Uhum. Muito bom. Bem, o tempero bom. E o ponto do arroz, eu vou te dizer que tu deixou num ponto bom. Maravilhoso. Meus É, parabéns, Mas que o ponto não, tá ótimo. não tá assim, Não. tipo... Recozido. Ele tá no ponto um pouquinho mais do al dente, né? Mas ele tá num ponto bom. E os legumes que tu usou combinaram, né? Ótimo. Meus parabéns. Eu sei que eu poderia ter feito melhor algumas coisas básicas, como foi comentado do tempero da carne. São coisas muito óbvias, eu não temperei, eu tava muito apressado no início, eu precisava largar a carne direto lá no forno se eu tivesse tempo para pensar, eu teria colocado mais tempero seco, mais coisa, deixar marinando talvez uns 5 minutinhos ali, que foi o tempo que eu perdi no início. Então eu sei que são alguns erros importantes que vão fazer que fazem uma grande diferença no final. E tem o fator de ser o primeiro, né? O segundo consegue ver o erro do primeiro. Então, se eu ficar em segundo lugar, tô mais que faceiro. Minha mãe vai ficar orgulhosa de mim. E vamos deixar o mistério para depois, né? O Zengler entregou então no tempo, não vai perder ponto ali. Tem ainda então a apresentação do prato, os jurados agora vão se reunir, vão conversar, vão dar a nota. E tá só começando o nosso programa. Euzinho então usou a carne de porco, costelinha de porco, cerveja, um risoto de legumes. Lembrando que o Baita Chef 2022 tá só começando e você continua aqui nos acompanhando na TV Diário, nas redes sociais e também na edição impressa. Não esqueça que tem a votação do júri popular. Continue compartilhando os episódios no Baita Chef 2022. Passou rápido, 1 hora já. Não pensou? Eu achei que tu ia fazer em 30 minutos. Pois é. Chegou o momento da Dida provar, Dida. O temperinho, ela disse que o tempero vai ser um dos ingredientes especiais aí que não vão faltar temperos. Eu espero que não falte. Olha para aquele relógio, me dá um... Não olha pro relógio. Patronato Shopping apresenta... Baita Chef.
O Patronato Shopping está sempre em busca das tendências do mercado mundial. Para aqueles que estão organizando o seu lar ou querem presentear os que estejam, oferece o Bazar Patronato. O Garden Center Patronato é um setor destinado ao paisagismo interno e externo. Na linha Pet, você encontra tudo para o seu melhor amigo. Concessionária Elite Steel, com maquinário, peças e serviço especializado. Patronato Shopping, o melhor em um só lugar. Para os famintos, para os insaciáveis, para aqueles que encaram a vida com água na boca. Tamo junto. Delivery Much, o app de delivery que tá na boca da galera. A fome bateu? Chega junto. Precisou de mercado? Tudo vem junto. Tá na correria? Vamos junto. Delivery Much, tamo junto e com cupom.